E aí galera, beleza? Tô aqui no meu canal Seja Melhor Que Ontem e a gente vai começar uma série de estudos bíblicos para você ter conhecimento sobre a palavra de Deus, beleza? E hoje eu convidei para o primeiro vídeo o meu amigo Rogério aqui e a gente vai falar sobre o tema a palavra de Deus, beleza? Põe o vídeo aí e caso você tenha dúvida no final, só deixar nos comentários aí, beleza? E aí galera, beleza? Agradecer aí ao Bruninho pelo convite para a gente poder aqui estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? No dia de hoje é importante, nós vemos violência, o mundo das drogas entrando na casa das famílias, brigas, né? E realmente no mundo cheio de desastres, no mundo cheio de ambições das pessoas, nós precisamos de Deus. E nada melhor do que a gente começar a estudar a palavra de Deus do que estudar a Bíblia, né? Pessoal, tem aqui algumas curiosidades. Eu vou falar para você aqui um textozinho que a gente escreveu sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, Bíblia são pequenos livros que juntos formam a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia ela foi composta por 66 livros, sendo mais de 40 autores, de mais variadas culturas, certo? Origem E ocupações, muito bem. A Bíblia durou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, certo? Muitas pessoas nos dias de hoje acham que a Bíblia não tem sentido algum. Quantas pessoas, né, Bruninho? A gente vê perguntando por que ler a Bíblia, um livro tão velho, antigo, escrito por homens? Mas a gente pode ver que muitas pessoas foram transformadas, né? Aqueles que beberam hoje não bebem mais, que roubaram não roubam mais. E assim, é um livro que transforma as pessoas. Pronto, para dar início, né? A primeira pergunta é: como Jesus considera a palavra de Deus? Para isso, o Rogério vai abrir lá em João 17:17 para ver como Jesus considera a palavra de Deus. Antes, galera, é importante sempre que a gente for estudar a palavra de Deus, fazer uma oração. Porque quando nós fazemos oração, o nosso professor se torna o próprio Deus, nos ensinando e capacitando para que possamos entender. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por nos dar essa oportunidade de ler Tua palavra, Senhor, de entender mais sobre os Teus ensinamentos, Pai. Nos abençoe nesse estudo, que é sobre a Tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, referente à primeira pergunta, como Jesus considera a Bíblia? Está lá em João 17:17. João 17:17. Respondendo à pergunta como Jesus considerava a palavra, o próprio Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que ele... Realmente, Jesus considera a palavra dele, a Bíblia Sagrada, escrita por mais de 40 homens, inspirados por Deus, como a verdade. Não tem outro jeito, é a verdade e somente a verdade. Né? Muitas pessoas ensinam ter a verdade, mas só existe uma verdade. E essa verdade está aqui, na palavra do Senhor. A segunda pergunta, pessoal, ela tem como a pergunta assim: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Nós já vimos que a palavra de Deus, Jesus considerava sendo a verdade. Agora, sendo a verdade, o que é que acontece com muitos estudantes que necessitam entendê-la? Vamos ler lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 e 31. Pode ler. Diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês?
Ele respondeu: como poderes entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se e escutar ele. Bom, olha, a situação de muitos jovens é que eles lêem a palavra de Deus, mas eles não entendem. Para isso é preciso que uma pessoa, tipo nós dois aqui que estamos fazendo essa função, explique a você alguns detalhes. Por exemplo, a gente estamos aqui num lugar que temos um pastor, congregação tem pastor. Caso eu tenha alguma dúvida sobre algum texto aqui, eu posso perguntar ao pastor da igreja onde eu congrego, ou alguém que tenha conhecimento sobre a palavra, para que eu venha conhecer mais sobre ele. Por isso é importante. Por isso a primeira lição, amigos, é estudar a palavra de Deus, porque ele é o que nos guia para o conhecimento, certo? Então, quando alguém quiser ensinar vocês a palavra de Deus, abra o coração e deixe essa pessoa ensinar. Se você é de uma denominação que é um padre, peça orientação a esse padre que ele vai lhe ensinar. Se é um pastor, peça orientação em pastor ou líder religioso, mas que siga somente esse livro, a palavra de Deus. Que é a verdade. Pronto, a terceira pergunta é diretamente para você, Rogério. Qual é a maneira certa de estudar a palavra de Deus? É interessante a pergunta, né? É interessante, né? Porque hoje a maioria não sabe como é que estuda a palavra de Deus, né? Começa a ler aqui de um jeito, lê do outro e acaba não entendendo nada. Entendimento. Aí você abre lá em Isaías 28:10 para ver o que diz. Qual é a forma correta de estudar a palavra de Ó, Deus? aqui em cima quase. Isaías 28:10. 28:10. Que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É interessante, pessoal, que a Bíblia ela tem 66 livros, não é isso? Que vai de Gênesis, Apocalipse. que mostra a criação e como Deus, com seu amor, criou a humanidade, até que vai Apocalipse, que não é o fim de tudo, mas o recomeço do plano inicial de Deus, de viver em paz com seus filhos. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ter um entendimento quando você estuda em Gênesis, e nenhuma, até chegar a Apocalipse, nada se contradiz. Nada. Foram vários autores, 40 autores, mas todos inspirados pelo mesmo ser, pelo mesmo Deus. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não pode tentar apenas entender um contexto isolado. Você vai estudar um pouco aqui, um pouco ali, Para entender para poder entender o contexto geral, certo? Você começa a estudar Gênesis, mas tem capítulos em Gênesis que você, quando vai estudar Apocalipse, você vai entender. Certo? Um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, eu creio que deu para entender qual a maneira correta de estudar a Bíblia. Pode fazer 4 perguntas aí. A pergunta 4 diz: que benefícios recebe eu e você quando estudamos as Escrituras? Qual é o benefício que eu recebo? Porque eu tenho benefício. Tem, né? Porque é ótimo estudar a palavra de Deus. Né? Além de eu aprender, de ler um novo livro, que ler é muito importante para a gente, né? Intelectualmente a gente aprende novas palavras, a forma de falar aumenta, você se torna uma pessoa com um melhor vocabulário. Além de tudo isso, qual é o benefício que eu tenho em estudar a Bíblia? João, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Bom, é aqui a palavra do Senhor que fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E através dela que você encontrará a vida eterna, que é o único propósito que a gente está aqui na Terra, né? Buscar formas de estar em comunhão com Deus para que a gente possa alcançar a vida eterna. Verdade. Pessoal, tudo que nós fazemos na nossa vida é para trazer alegria. Eu acho que nada que você faz, você estuda para futuramente ter um emprego, para ser feliz, para ter uma vida alegre, feliz. Você, depois que você trabalha, você casa, quer ter uma família, quer ter uma vida feliz. O grande benefício, galerinha, que a gente tem quando lê a Bíblia é ter uma vida feliz, porque o que foi que diz aqui? Encontramos a vida o quê? Eterna. E ela testifica de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos guia a uma vida eterna. Sexta pergunta, quinta pergunta. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Está lá em João 16, 13 e 8:32. Além do benefício que a gente falou anteriormente, qual o outro benefício prático a gente pode adquirir lendo a palavra de Deus? Por exemplo.
Galera, a pergunta diz: que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Vamos lá em João 16,13 e o Bruninho vai ler o 8,32. 16,13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Galera, a pergunta diz: qual é o benefício, além daquele da vida eterna, né, que nos vai dar uma vida feliz e plena com Cristo? Que outro benefício prático advém de examinar a Escritura? O Espírito Santo vai guiar em toda a verdade. E a verdade nos liberta. Seja pergunta. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Galera, a gente falou que foram 40 autores. Mas quem dirigiu ele, né? Só por curiosidade, galera, o primeiro autor a escrever a Bíblia foi Moisés. Você já deve ter ouvido aí de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. O último foi João, não foi? Né? Isso, muito bem. Foi o profeta, foi o discípulo João, certo? Moisés, lembra lá daquela novela, do filme Os 10 Mandamentos? Foi Moisés, o primeiro autor inspirado, ele escreveu a Bíblia. Agora vamos responder a pergunta: quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Segundo Pedro 1,21. 1,21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Muito bem. Homens santos, inspirados por quê? Por Deus. Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E não foi qualquer homem, não, foram homens santos, homens que se dispuseram a servir à vontade de Deus. E Deus, através desses homens, inspirou a Bíblia. É por isso que através de séculos e séculos, essa palavra chegou a mim e a você. Nós hoje temos a oportunidade de ouvir Deus através da Bíblia, né? E a sétima pergunta diz o seguinte: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Você acha que é quanto o texto bíblico? Será que é só o Gênesis? Só a metade, né? Só o Novo Testamento, o Novo, ou só o, sei lá? Qual o importante? Toda a Bíblia? A metade? Um livro? Outro? Vamos saber lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, 2 Timóteo. Três, 16. Presta atenção, galera, lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E a pergunta é: quantas partes da Bíblia É inspirado por Deus. Quantas? Todas, né? Através da Bíblia e dos ensinamentos que ela diz, nós podemos ser pessoas capazes de compreender tudo que Deus tem para nós. Ela nos educa, nos ensina. Muitas vezes nós estamos errados nos nossos pensamentos, ideias, e quando lemos a Bíblia nós vemos que o caminho não é bem esse que a gente pensa, né? Deus é tão bom que Ele deixou a palavra dele escrita para que eu e você pudéssemos entender o caminho a seguir. Com certeza. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Interessante, né? Porque a gente pensa que todos foram por autores humanos, né? Mas vamos ver, né? Que tem uma parte Que parte da Bíblia especial, né? Porque deve ser especial. Porque se todas Deus usou homens santos, inspirados por Deus, mas esse é diferente. Existe uma parte que não foi escrita por autores humanos. Que parte é essa? Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que tábuas são essas? Os 10 mandamentos. Interessante, né? Ó, toda a Bíblia, Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia. Né? A parte da Bíblia foi escrita foi de Então, importante. Os 10 mandamentos foi algo tão especial que Deus deu para mim e a você, para nos guiar as diretrizes, que vai nos guiar na vida, que Ele próprio disse: esse eu escrevo, né? É importante, né? Deixa comigo, né? Deixa comigo. A nona pergunta diz o seguinte: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Em Malaquias e em Apocalipse diz a resposta. Malaquias 3:6 e Apocalipse 22:19.
Está alguém autorizado a mudar alguma coisa da Bíblia? Vamos lá, galera. Olha o que diz aqui. Porque eu sou o Senhor. Quem está falando? Deus. Olha o que diz. Eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas prestem atenção em relação a essa primeira parte. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus não muda. Se Ele não muda, leia o que diz Apocalipse. Em Apocalipse 22, 18 e 19 diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ó, Deus não muda. E se Ele não muda, Ele não autoriza que eu, nem ninguém altere nada da Bíblia. Não mude, nem acrescente, não aumente, não faça nada. E ai daquele que fizer isso. Vamos lá, galera, para a 10ª pergunta. E a última, né? Eu creio que a gente, quando sair daqui, vai... Por mais que a gente não consiga lembrar de tudo, mas vai entender a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia? A gente que agora começou a estudar a Bíblia, como a gente é chamado? Já que a gente agora vai entender um pouco da palavra do Senhor. João 3,17 e Tiago 1,22. Pode ler. Bom, em João 13,17 diz o seguinte: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E Tiago 1,22 diz o seguinte: 1,22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você que lê a palavra de Deus e pratica é chamado de bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem feliz. Verdade. Você tem felicidade plena. Não sei o que a gente sente quando lê a palavra de Deus, mas é algo transformador. Galera, feliz somos nós quando separamos tempo para estudar a Bíblia. E estudar, não só estudar, mas também praticar o que está aqui, né? O amor ao próximo. Nós precisamos tirar tempo, seja lá seus 10 minutos, comece por 10 minutos, 5 minutos do seu tempo. Se você, por algum motivo, hoje os jovens, às vezes pode ter jovem que tenha vergonha de andar com a Bíblia, ou ter uma Bíblia, mas porque os amigos vão fazer piada, vamos lá devagar, né? Você hoje tem acesso a um celular e que você consegue baixar uma Bíblia, tire 5 minutos. Comece a ouvir o que Deus tem para mim e para você. Mas o que é? Hoje você tem 24 horas no dia. Você dorme 8, tem 16 livros. O que é 10 minutos, 15 minutos por dia, de 16 horas? Começa com 5, com 10, mas separe um tempo importante. O importante é você criar o hábito de ler a palavra de Deus e orar. Porque eu tenho certeza que depois você vai falar com quem for e vai dizer que este livro, de forma aparente, é igual a qualquer outro livro, né? Livro impresso, várias páginas, mas tenha certeza que o diferente desse livro é quando eu e você colocamos em prática tudo que ele nos ensina, certo? Então é isso aí, galera. O vídeo aí foi esse, o primeiro vídeo de uma série de estudos aí. Isso tudo eu estou com o objetivo só de fazer com que você aprenda mais a palavra de Deus sobre coisas que vão modificar você cada vez mais, beleza? E caso você tenha alguma dúvida desse estudo, deixa nos comentários que a gente vai responder, beleza? Eu respondo, ele responde e a gente sempre estará apto a buscar estar melhor do que ontem, beleza? Tenha certeza, pessoal, que esse livro vai transformar a minha, a do Bruninho e a sua vida. Basta a gente realmente permitir ler e praticar o que Deus pede e nos ensina através da Bíblia. E para terminar, ele vai fazer uma breve oração, como de costume a gente tem, no início e no final do estudo, fazer uma breve oração, beleza? Oremos. Senhor Deus, estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder com os amigos de casa, através da tecnologia, da internet e das ferramentas que o Senhor permitiu para que hoje pudéssemos estudar a palavra de Deus. Não sabemos o que se passa com o amigo que assiste, mas que o Senhor abençoe ele nesse momento,
cubra ele de bênçãos e que o Espírito Santo o capacite para que ele possa entender a palavra do Senhor. Estamos felizes por este momento. Oramos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.